Para você que está acompanhando aqui toda a nossa programação nesta segunda-feira. É com muito prazer que a gente recebe online, né? Na próxima vez ela estará pessoalmente. A advogada tributarista Josiane Minardi, que fala conosco direto de Salvador. Ela é sócia do escritório Minardi, Borges e Foppel Advogados Associados, tá? Eles tiveram uma importante vitória em nível nacional, com repercussão, né? Em nível nacional, com uma decisão favorável do TRF5, que garante ao contribuinte nova transação fiscal sem restrição imposta pela portaria aí justamente a portaria da Receita Federal da Fazenda Nacional. Doutora Josiane, para que o nosso ouvinte possa entender, antes dessa decisão favorável, o que é que previa essa portaria? Que quarentena é essa que a pessoa que devia algum tributo tinha que encarar antes de voltar a operar com normalidade? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Trata-se realmente de uma decisão extremamente importante. O que acontece é que nós temos algumas possibilidades de parcelamentos perante a Receita Federal, bem como a Procuradoria da Fazenda. Na Receita Federal, parcelamento trata-se de um parcelamento ordinário, em que o contribuinte só pode pagar sua dívida em até 60 vezes e sem redução de juros e de multa. Já na PGFN, nós temos parcelamentos, transação, que tem, na verdade, oportunidades melhores para os contribuintes. Há parcelamentos na Procuradoria em que o contribuinte pode parcelar suas dívidas em até 133 vezes, como é o caso de instituições de educação, e com possibilidade de redução de juros e de multa. O que aconteceu é que a Lei 13988 de 2020, que trata sobre a transação, estabelece realmente que as transações serão realizadas de acordo com a capacidade contributiva, com a isonomia, que são princípios do nosso texto constitucional, e trarão as oportunidades para os contribuintes, mas desde que, como eu disse, respeitados os princípios do nosso texto constitucional, tais como a capacidade contributiva e a isonomia. A capacidade contributiva se refere à capacidade econômica do contribuinte, uma vez que nem todos os contribuintes têm a mesma capacidade econômica, logo, eles não podem contribuir da mesma forma. E quanto ao princípio da isonomia, eu tenho que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Pois bem, uma vez que há adesão a um parcelamento, a portaria, a legislação e a portaria determinam que deve ter o pagamento desse parcelamento assumido, de modo que se o contribuinte deixar de pagar 3 parcelas consecutivamente, ele perde o direito do parcelamento. E, como uma penalidade, ele não poderá aderir a um novo parcelamento, aderir a uma nova transação dentro de 2 anos. É o que nós chamamos, então, de quarentena. Se o contribuinte perde um parcelamento, uma transação, ele fica impedido de aderir a uma nova transação durante 2 anos. Só que esse contribuinte, assim como muitos contribuintes, em razão ainda dos efeitos da pandemia, porque a gente tem que a pandemia acabou, mas os efeitos perduram até hoje. Isso é visível, sobretudo em determinados setores da nossa economia, bem como a educação. Diga-se de passagem que a educação não teve nenhum benefício, nenhum incentivo fiscal por parte do governo, diferente de outros setores que até tiveram, como o PERSE, é um exemplo para o turismo, para quem realiza eventos, mas a educação não teve nenhum incentivo. Então, nós temos aqui contribuintes que estão sofrendo ainda as dores da pandemia e impedidos de aderir a uma nova transação em razão de uma trava que foi colocado porque ele não suportou a carga tributária, porque ele não tem que pagar tão somente o parcelamento que já corresponde a uma dívida do passado.
além dele pagar esse parcelamento, ele também honra com as dívidas ordinárias mensais em razão da tributação da sua atividade empresarial. Logo, impedir que o contribuinte possa aderir a uma transação e ter os mesmos benefícios que outras pessoas teriam, mas ele está impedido por já ter assumido um parcelamento e não ter conseguido honrar aquele parcelamento, isso fere, com certeza, o princípio da isonomia, o princípio da capacidade contributiva, que são princípios previstos em nosso texto constitucional. Então, nós conseguimos aqui, com essa decisão, que realmente derrubasse essa trava para que esse contribuinte pudesse, então, aderir a uma nova transação, e isso, inclusive, vem em concomitância com o interesse público, uma vez que a União vai receber esse valor. Doutora Josiane, nessa decisão há um peso e sugere também que a inadimplência em parcelamentos anteriores por parte de contribuintes pode ser resultado do peso excessivo de tributos aqui no nosso país? Com certeza, é possível, porque realmente o peso tributário, ele é realmente uma preocupação, não é à toa que nós estamos passando por uma reforma tributária extremamente importante para o nosso sistema jurídico, mas que, sem dúvida alguma, o nosso sistema, ele tem uma carga tributária extremamente elevada e que isso pode ocasionar que diversos contribuintes não consigam honrar com as suas obrigações tributárias. É claro que os contribuintes devem honrar com as obrigações tributárias, até porque é o nosso sistema e nós precisamos que os tributos sejam pagos realmente, mas, como eu disse, é necessário olharmos para o contribuinte e tirarmos até o contribuinte de uma vala comum, de como se o contribuinte fosse uma pessoa do mal que não pagou o tributo tão somente porque ele não quis pagar o tributo. Não, nós temos vários contribuintes que podem até agir dessa forma, mas a grande maioria deixa de pagar os tributos justamente em razão de que a carga tributária é extremamente elevada e, por vezes, eles não conseguem nem mesmo mais concorrer no mercado. Doutora Josiane, claro que uma decisão dessa, né, com esse nível de especificidade, mas dentro do dia a dia, né, mediante a sua explicação, mostrando que o devedor quer voltar a negociar, quer voltar a pagar, ela tem repercussão nacional. Como é que o país, né, recebe, já que vocês foram ali buscar um estudo minucioso para um caso específico, mas de repercussão geral, né? Trata-se de um precedente muito importante realmente para todos que se encontram na mesma posição do contribuinte, que foram excluídos de uma transação e que querem retornar a uma transação. Porque, veja, a pessoa é excluída de uma transação e ela fica, por vezes, a depender da sua atividade, impossibilitada de participar de uma licitação, ela fica sem certidões de regularidade, que isso realmente acaba impedindo, dificultando a sua atividade empresarial. Logo, querer voltar a uma transação significa dizer que o contribuinte quer voltar a pagar o tributo, mas ele não pode pagar o tributo de uma forma vista ou ainda com um parcelamento ordinário que dividiria tão somente 60 vezes. Se nós estamos falando de um parcelamento que é possível chegarmos até 133 vezes, perceba como isso realmente facilitaria a forma de pagamento para o contribuinte e permitiria, sim, que ele honrasse com suas obrigações tributárias. Isso ganha todo mundo. Ganha a União, que vai receber aquele tributo, que por vezes já é considerado de difícil recuperabilidade, e os contribuintes ganham muito com isso. Logo, trata-se realmente de um precedente extremamente importante para toda a nossa sociedade, sobretudo para esses contribuintes que se encontram na mesma posição, que estão impedidos de aderir a uma nova transação. Sem dúvida, é uma decisão de bastante relevância que permite que os contribuintes consigam cumprir ali com os seus débitos de acordo com a sua capacidade de pagamento. E do ponto de vista social, Thaís, e a doutora Josiane sabe que muitas vezes, muitas empresas no Brasil já vieram a quebrar por conta de dívidas não honradas
ao longo do Sim. tempo, né, com dificuldade, sem fazer novos contratos, você vai ali capengando e, lamentavelmente, vem a fechar as portas. Então, essa decisão abre a possibilidade para que, do ponto de vista social, essas empresas continuem operando e, como ela bem colocou, seja bom para todo mundo, gerando emprego ainda e gerando novos contratos futuros. Doutora Josiane, diante do que já foi explicado, a gente abre esse espaço para uma mensagem final e já parabenizando pela decisão importante que abre esse precedente agora para outras empresas no país. Eu acredito muito na justiça e eu espero que essa decisão possa ser replicada para outros contribuintes que se encontram nessa situação, que querem voltar a pagar, a honrar as suas obrigações tributárias, porque a maioria realmente dos contribuintes só deixam de pagar os tributos por conta da carga elevada, mas quando há essa possibilidade para aderir a uma transação, com possibilidade, inclusive, de pagamento de uma forma a comportar a capacidade contributiva, econômica do nosso contribuinte, isso deve ser atingido para todos, para toda a sociedade, e não apenas para aqueles que, por vezes, nem aderiram no passado a um parcelamento, e somente agora, talvez até por uma questão de precisar, então somente nesse momento, têm direito a essa transação mais vantajosa. Então, eu acredito realmente que todos devem lutar para que sejam acolhidos e consigam aderir à transação e à possibilidade de pagamento o quanto antes dos seus tributos. Muito bom. Doutora Josiane Minardi, advogada tributarista, ela que integra o escritório Minardi, Borges e Fopel Advogados Associados, fala com a gente direto de Salvador, hoje aqui sobre a decisão favorável do TRF da 5ª Região, que garante ao contribuinte nova transação fiscal sem restrições impostas pela portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. 7h39, Thaís. 7h39, vamos seguindo aqui, trazendo um recadinho para você. Com mais de 15 anos a Ouro do Brasil